Olá, tudo bem? Uma ótima manhã de quarta-feira, dia 19 de outubro a todos vocês. Muito bem-vindos a esse dia super especial. Eu sou o Ivan Moré, estou aqui por conta de uma causa bem justa, bem nobre e que a gente pretende provocar uma transformação por meio de informações para todos vocês que estão presentes aqui nessa plataforma do Teams. No próximo dia 25 de outubro será comemorado o Dia Mundial da Epidermólise Bulhosa. E é uma doença de pele, né? Para muita gente que não sabe, ela é não contagiosa e ainda é sem cura. As pessoas com EB, elas têm a pele extremamente frágil e o que resulta em algumas bolhas. E essas bolhas podem surgir na pele e às vezes no interior do corpo, como na mucosa, na boca, e são, na verdade, provocam, né, depois dessas bolhas serem formadas, elas provocam algumas feridas e essas feridas são muito doloridas, gente. São comparadas a queimaduras de segundo grau. Estima-se hoje que 500 mil pessoas existam no mundo com epidermólise bulhosa. No Brasil, 1.027 pessoas com EB foram cadastradas na Debra Brasil, organização sem fins lucrativos e parceira da Monlic, né, que busca auxiliar as pessoas com epidermólise bulhosa e proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e também gerar algum tipo de conhecimento e conscientização relacionada a essa enfermidade. E para marcar essa data, do dia 25 de outubro, né, e conhecer o dia a dia, desde a infância até toda a jornada de vida dessas pessoas que são vítimas dessa doença, hoje a Monlic, empresa sueca com mais de 170 anos no mercado e líder em produtos médicos de nível mundial, está promovendo esse evento. É uma webinar com o objetivo de democratizar informações relacionadas a essa doença. E por isso hoje nós vamos entrevistar pessoas que estão presentes no dia a dia dessa doença. E eu tenho o privilégio de receber hoje aqui a Sara Almeida. Tudo bem, Sara? Tudo bem. A Sara está aqui do meu lado com a Ana Clara, essa fofura que está aqui já fazendo um barulhinho. Tudo bem, meu amor? Que bom receber vocês aqui e falar um pouco, né, sobre essa doença que é algo complexo, não é algo simples. Imagino que você deve enfrentar, Sara, muitos questionamentos, muitas perguntas e também muito desconhecimento sobre o que de fato acontece, né, com essa fofura aqui que está no teu colo. Então eu vou te fazer algumas perguntinhas, seja muito bem-vinda. Obrigada. Né, o nosso objetivo aqui, muito obrigado pela sua presença aqui, de compartilhar. Ô, meu amor, tudo bem com você? Olha que coisa mais linda. Não sei se a gente consegue dar um close nessa coisa fofa aqui, na Ana Clara. Com quanto tempo que ela tá? Tá com 7 meses. Tá com 7 meses. Bom, Sara, muito bem-vinda. Eu queria começar perguntando para você, como foi para você, desde o diagnóstico, você enfrentar, né, essa situação e quais são os desafios diários de uma mãe com uma criança com epidermólise bulhosa? Sim, obrigada primeiramente pela oportunidade de estar aqui, é um prazer estar falando sobre esse assunto tão importante, né, e ainda muito desconhecido. Super desconhecido, né? Antes da Clarinha nascer, nós não conhecíamos a epidermólise bulhosa, eu nunca tinha ouvido falar da epidermólise bulhosa, nós não estávamos preparados, né, para viver uma maternidade atípica, eu realmente não estava preparada. Ela é sua primeira filha? Ela é minha primeira filha. Uhum. Então, quando ela nasceu, foi muito assustador para mim ver que ela tinha, né, uma doença que nem eu conhecia, né? Então, foi muito difícil no começo, né? Foi um baque, assim. E depois a gente foi recebendo apoio, né? Conhecendo mais e a gente também foi passando para mais pessoas poderem conhecer, né? Sobre a EB. E assim, você ser uma enfermeira todos os dias, né? Todos os dias, todos né? os dias. Todos os dias tem uma coisa nova, né? Todos os dias a gente enfrenta os questionamentos, né? Então, assim, é ainda muito difícil, né? Mas a gente vai aprendendo, com o tempo a gente vai aprendendo como lidar, como cuidar, e a gente dá o nosso melhor e é isso, assim. Mas
o mais, assim, o maior desafio é realmente você ter que aprender a cuidar de uma pessoa, né? Que tem uma enfermidade que você desconhecia, então você tem que aprender e você tem que aprender a cuidar, né? Então eu acho que isso é o que a gente mais enfrenta assim, no dia a dia, é realmente essa questão. Quando você fala cuidar de uma pessoa, não é simplesmente cuidar de uma pessoa, é cuidar da pessoa mais importante Sim. da tua vida, da tua jornada, né? É o seu presente de Deus, Sim. na verdade. E aí, eu imagino que, justamente por conta da falta de informação, você deve ter se deparado com uma situação muito adversa, que é, poxa, o que aconteceu? O que ela tem? Quanto tempo demorou, Sara, para você receber o diagnóstico? Então, quando a Clarinha nasceu, ela nasceu no carnaval. Tá. Então, ela foi direto para UTI. E aí ela passou 7 dias na UTI. Tá. Os 4 primeiros dias nós ficamos aguardando um dermatologista, né, vir avaliar, porque eles fizeram alguns exames e não encontraram nenhuma alteração, então foi acionado um dermatologista. Então ele veio, aí no primeiro momento avaliou, viu que era AEB, e aí ele acionou. Aí ele conseguiu diagnosticar AEB já de cara. Isso, O que é um ponto muito positivo, Sim. né? Porque a gente tem informações de casos que não são diagnosticados logo de cara, Sim. com algum tipo de problema, e o encaminhamento e o tratamento é completamente equivocado. Sim, e aí acaba demorando Sim, mais, né? Sim, exatamente. Para começar o tratamento de fato. Mas assim que ele chegou, a gente aguardou 4 dias, e aí ele chegou, ele diagnosticou, e aí já foi acionando, né? Acionou a Monicle a Elaine da Monicle foi até o hospital, né? Ela deu as informações para as enfermeiras, né, que não estavam sabendo, né, tratar, porque realmente não sabia o que era a doença, né? E aí ela foi lá e deu todo o apoio, e aí o tratamento seguiu, né, com mais certeiro, né? E aí com mais assertividade, Isso. né? Com um encaminhamento mais um pouco mais estruturado para você. Sim. Eu imagino que nesse momento você deve ter, obviamente que num primeiro momento você recebe um choque, né? Porque a gente não espera, né? Creio que você deva ter sido surpreendida. Sim. Mas num segundo momento, quando você vê que esse nível de estruturação e existe alguém de uma empresa comprometida que tem um conhecimento profundo sobre a doença, te dá um tipo de tranquilidade maior? Ah, com certeza. Quando a Clarinha nasceu, eu fiz uma coisa que eu não recomendo para ninguém, que foi pesquisar na internet. Então, assim, eu me deparei com coisas absurdas, sabe? Naquele momento de fragilidade, tinha acabado de passar por um parto. Então, assim, eu falei, ai meu Deus, minha filha vai falecer, eu vou perder minha filha. E aí, depois que a gente recebeu a visita, foi tudo muito mais tranquilo, né? Porque a gente soube do que se tratava, soube que existia um tratamento adequado e que se seguisse esse tratamento, tudo ia ficar bem, sabe? Que ela tá ótima agora, né? Ela tá perfeita. Sim. Então, foi muito necessário, sabe? Receber a visita e a informação sobre a doença. E qual foi o caminho percorrido, Sara, do início, né? Da suspeita até o diagnóstico? Você recebeu, você falou que nos 4 primeiros dias você esperou, né, na maternidade a visita de um dermatologista que conseguiu já perceber que era. Mas como foi esse processo para você em relação às informações que foram passadas, ao nível de segurança que você teve depois que encontrou os especialistas para te acalmar? Sim, foi muito importante, né? As informações que foram passadas depois da visita do dermato, né? Depois da visita da Monicle. 4 dias demorou o diagnóstico? O diagnóstico demorou 4 dias. 4 dias o doutor chegou e acusou epidermólise bolhosa. Tá. E aí no dia seguinte a gente já recebeu a visita da Elaine, né, no hospital. E aí no outro dia a pediatra falou pra mim, você me falando que consegue cuidar dela em casa, ela pode ir pra casa. Tá bom. E aí eu falei pra ela, eu consigo, então vamos pra casa. Vamos enfrentar esse desafio em casa agora. E aí a gente foi pra casa e aí a gente ganhou o mapeamento genético, né, pela Débora. Tá bom. E aí ela fez o mapeamento e saiu o resultado, né, de epidermólise bolhosa distrófica recessiva.
E aí a gente recebeu o kit borboletinha da Débora, a gente recebeu a visita da enfermeira para ensinar a dar banho, sabe? Tá bom. Então, assim, a gente passou esse processo de saber o que era, até o diagnóstico realmente final, né, do exame. Então, com muita segurança, por conta de todo esse apoio que a gente teve. Olha, eu imagino que, para uma mãe de primeira viagem, o simples desafio de ser mãe, né, de um primeiro filho, e ter todos os aprendizados que só vêm com a prática, a partir do momento que você, de fato, tem o seu filho, já é um desafio enorme. Aí, quando você vem com o primeiro filho, com a epidermólise bulhosa, eu imagino que, quando você saiu do hospital e foi para sua casa, qual que foi o sentimento que você teve e como que as coisas começaram a operar na prática? Você sentiu medo? Você sentiu uma certa insegurança? Depois você ficou convencida que você, sim, de fato, era capaz com todo esse apoio que você estava recebendo? Como foi? Sim. Quando a gente foi para casa, eu tinha muito medo, porque era tudo novo, né? Então, eu fui muito insegura para casa, realmente, né? Uhum. Mas eu sabia que eu tinha que enfrentar, que eu tinha que fazer, que eu iria conseguir fazer, porque é a minha filha e a mãe arruma força onde não tem para cuidar do filho, Ninguém né? melhor no mundo do que você, né? Veio de você, não é? Sim, E aí, quando a gente chegou em casa, o primeiro dia foi, assim, eu acho que o mais tenso, assim, sabe? Mas depois as coisas foram caminhando, assim, tranquilamente, sabe? Depois de todo o apoio, de todo o conhecimento, que eu acho que o conhecimento é a base de tudo, né? Então, se a gente tem conhecimento, a gente tem controle do que a gente está fazendo e a gente sabe que a gente consegue, né? Perfeito. Então, depois de realmente conhecer, de saber como tratava e de ter, né, todo o material à disposição, né, o tratamento correto, foi muito tranquilo, caminhou muito tranquilamente, sabe? Sim. Uma vez me perguntaram como eu lidou, sabe, com a epidermólise bulhosa, com a maternidade atípica. E eu falei, eu não sei te responder, porque foi uma coisa, assim, realmente natural pra mim, sabe? Sim. É uma coisa natural, que é ser mãe, é ser sabe? Mãe. Sim, sim. E hoje eu consigo perceber aqui, olhando nos seus olhos e percebendo você com a sua filha no seu colo, que você passa um ar, primeiro, de serenidade, de segurança, de resignação. E eu creio que você se apropriou, né, de todo esse nível de responsabilidade que você tem na jornada da sua filha, né? Então, eu creio que talvez a figura de maior relevância na sociedade que nós temos, na humanidade, seja a mãe. Todos viemos de uma mãe, né? Então, você consegue alinhar e trazer consigo todas essas características e qualidades de força. Você se sente hoje uma mulher mais forte, mais empoderada, depois desse desafio? Não só pelo fato de ser mãe, mas pela Sarinha ter vindo com o bebê? Sim. Sem dúvida alguma, hoje eu sou muito mais forte do que eu era antes de fato recebê-la, né? Hoje eu sou uma mulher completamente diferente, sabe? E ser mãe já muda a gente, né? Ser mãe atípica, então, é surreal, sabe? Claro. Mas é maravilhoso, é muito bom, sabe? Muito bom mesmo, ter o privilégio de cuidar dela. Sim. Ô Sara, agora pra gente terminar, eu queria que você me falasse sobre o nível de aprendizado que você teve, desde o primeiro contato que você teve com a doença, até a evolução para a qualidade de vida da Clarinha no dia a dia, né? Os cuidados, você se apropriou de todas as informações, como você qualifica que seja o nível de importância de colocar todos esses cuidados em prática para a qualidade de vida dela? É muito importante. Sem o conhecimento que nos foi apresentado, sem essa disponibilidade das empresas, né, em união com a Débora, de nos trazer conhecimento, né, de realmente estar à disposição para ensinar, para ajudar, com doações, trazendo, né, dando acessibilidade para a gente aos curativos, né, que são essenciais, sabe? Eu acho que que o diagnóstico precoce foi muito importante para ela, porque hoje ela está muito bem, ela nasceu sem pele nenhuma no pé e hoje já está
ótimo, sabe? Sim. Hoje a gente já consegue deixar até um curativinho só para uma proteçãozinha, sabe? Não Sim. tem necessidade de tudo aquilo que tinha antes, mas porque foi diagnosticado cedo e a gente pôde tratar da maneira correta. Então isso é muito importante, esse apoio das empresas, né, de se disponibilizarem e principalmente em conhecimento, né? Não só fazer a doação, mas estar lá presente, claro, ensinando como você usa, para que você usa, né? Então, isso é muito importante. Legal. Sara, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Imagina, obrigada, nesse webinar super importante para a gente levar informações e compartilhar com as pessoas o que de fato as mães, né, guerreiras como você, eu acho que talvez você simbolize muito desse espírito lutador e com uma aura especial que toda mãe carrega, principalmente num caso como esse. Então, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua jornada, parabéns pela sua coragem, você de fato é uma vencedora, é uma guerreira. E o simples fato de você vir aqui compartilhar esse tempo com a gente acaba sendo um presente para todos nós pela jornada que você enfrenta, com esse nível de otimismo, de sorriso no rosto, né, e de esperança. Que eu acho que é isso que a gente quer compartilhar com as pessoas. Né? Não é deixar todos os pacientes num cantinho como se todos fossem vítimas de uma situação. Não, são todos guerreiros, estão aqui para lutar e com informações adequadas e com a postura adequada nós vamos melhorar essa qualidade de vida, não é mesmo? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora eu quero dar um beijinho nessa coisa mais fofa do tio, porque o tio ama a criança. Vem aqui, tio, vem aqui, meu amor. Oh, meu Deus do céu, que coisa mais linda do tio. O tio não aguenta ver uma coisa tão fofa assim, brincando, sorrindo. Quer ir com a mamãe? Coisa mais linda. Vai lá com a mamãe, vai com a mamãe. Sara, muito obrigado, viu? Obrigada eu. Parabéns pela sua participação aqui, pelas perguntas. Pessoal, nós vamos dar sequência agora. Nós fazemos o intervalo, nós vamos na sequência. Vamos na sequência, né? Bom, a gente já teve então o depoimento da Sara Almeida, mãe da Clarinha, essa coisa fofa que a gente conversou agora. E agora nós vamos chamar aqui o Dr. Ney Boa Sorte. Tudo bem, Dr. Ney? Como vai, Ivan? Como vai? Tudo bem. Que privilégio ter você aqui, hein? O Dr. Ney, gente, ele é o médico pediatra do serviço de doenças raras do Hospital Edgar Santos. Isso. É isso mesmo, exatamente, né? Ivan. De doenças raras. Como é que funciona esse setor de doenças raras lá? Qual que é a quantidade de doenças que vocês trabalham? Tá. As doenças raras, embora tenham esse nome de raras, elas comportam aí mais de, algumas fontes dizem 5.000, outras fontes até 8.000 doenças diferentes. Nossa, bastante Então, se coisa. a gente fizer a junção de todas essas doenças, a gente tem aí um número muito grande de pessoas. Então, lá no nosso serviço, no Hospital Universitário Edgar Santos, lá da Universidade Federal da Bahia, nós recebemos pelo menos 30 a 40 doenças diferentes no nosso ambulatório. Tá. Então, nós trabalhamos com pediatria, com doenças raras que requerem atendimento nutricional, que precisam, o tratamento basicamente é uma dieta, terapia, é alguma suplementação, ou crianças, como no caso da epidermólise bulhosa, que tendem, né, pelo tipo da patologia, a apresentarem desnutrição, apresentarem dificuldades alimentares, e nós, como trabalhamos com pediatria e nutrologia pediátrica, com uma equipe com nutricionista, com enfermeira, estomaterapeuta, nós então damos assistência a essas crianças lá no hospital. Doutor, a gente sabe que a epidermólise bulhosa, infelizmente, é uma doença hereditária, que ela não tem cura, e ela normalmente precisa ser detectada no pré-natal. Né? Exatamente. No pré-natal. A realidade é que a família só terá informação, normalmente, na grande parte dos casos, após o nascimento. Né? E com isso, o diagnóstico diferenciado, ainda na sala de parto, faz toda a diferença para esses primeiros passos que os pais vão dar em relação à informação, ao tratamento. Então, eu queria que o senhor explicasse como obter êxito nessas condutas iniciais. O que é importante logo de cara, de saída? Perfeito, Ivan. Eu estava ouvindo aqui o relato da Sara e ficaria muito feliz se essa realidade que ela viveu fosse a realidade de todas as crianças com epidermólise. É porque ela teve o diagnóstico precoce, né? Exatamente. Ele pegou um dermatologista que foi lá e, pumba, foi assertivo. Porque eu já ouvi histórias
de pessoas que tiveram uma extrema dificuldade e que casos extremos já aconteceram por conta da falta de informação, a falta de preparo profissional, né? Exato. E que é prestado ali no primeiro atendimento. Exatamente, Ivan. Então, o que a gente pode falar? É muito importante saber que a epidermólise ela vai atingir uma camada da pele que é a epiderme, por isso o nome epidermólise. Sim. Quebra da pele. E a depender da profundidade que essa lesão na pele vai acontecer, nós vamos ter quadros clínicos mais graves ou menos graves. Tá bom. De qualquer maneira, é sempre uma doença impactante, né? A pele é o nosso cartão de visitas, né? Então, assim, você falou muito bem, reforça-se isso, não é uma doença contagiosa, né? Nós temos muitas vezes que fazer relatórios extensos para que as crianças possam viajar de avião, possam fazer tratamento fora da Bahia, né? Uma cirurgia de mão. A falta de informação gera preconceito. A preconceito. falta de informação é muito grande. Mas assim, toda essa rede, né, as associações, a Debra, as empresas, tudo isso tem colaborado muito para que a gente tenha um conhecimento cada vez melhor sobre a epidermólise. Não só entre as pessoas, digamos, da sociedade civil, mas também entre os profissionais de saúde. Então, hoje no nosso serviço é cada vez mais comum nós termos crianças recém-nascidas, e aí a sua pergunta é muito importante, que chegam para nós ainda no período neonatal, ou seja, naqueles primeiros 28 dias de vida, tá? Tá. Bom, o que é importante? Acho que a Sara trouxe no depoimento dela algo muito importante. Nós precisamos pensar em epidermólise bolhosa quando vemos uma criança que tem bolhas, que tem lesões de pele. Qual é a primeira perspectiva do pediatra? Tá. Essa criança tem uma sepse por Staphylococcus. Então, tem uma infecção por um tipo de bactéria que costuma dar um quadro de pele com lesões bolhosas, etc. e tal. Mas vamos pensar um pouquinho. Essa criança não tem nenhum fator de risco infeccioso. É um parto programado, se for um parto cesariano, ou é um parto normal que transcorreu dentro do previsto, não há nenhum indício de infecção, é um pré-natal que foi muito bem feito. Então, por que pensaríamos numa infecção? É uma criança que nasce bem, ativa, o famoso Apgar 9 e 10, aí que os pediatras que estão nos acompanhando vão saber. Então, assim, vemos lesões bolhosas, né? Vemos aquele aspecto, algumas já com hematoma, com sangramento. Então, esse aspecto, quando você começa a tocar, fazer algum procedimento, essa pele, ela solta, né? Ela faz uma nova bolha. A gente pode olhar as unhas das crianças, né? A epidermólise costuma comprometer, o que a gente chama tecnicamente de onicodistrofia, então costuma comprometer as unhas. Então, a gente tendo esse panorama, uma história clínica de pré-natal, de parto, totalmente com fatores ausentes para a infecção. Esse quadro que eu descrevi, né? Então, assim, às vezes mucosas, boca, dentro do palato, né? O céu da boca, o famoso céu da boca, lesões. Então, a gente tem a obrigação de pensar em epidermólise. Por que a gente não pensa, Ivan? E por que é tão importante esse momento que a gente está tendo aqui? Porque a gente precisa saber que ela existe, né? Então, a doença rara é rara porque ela acontece muito pouco. Sim. Então, quanto mais nós divulgarmos para a sociedade, para os pediatras, para as famílias, melhor. Então, assim, eu espero realmente que lá na nossa Bahia, um estado muito grande, com cidades muito distantes da nossa capital, que a gente possa realmente cada vez mais ter esse diagnóstico no período neonatal, tá? E aí, Ivan, não sei se a gente poderia falar um pouquinho desses cuidados, passar bem por cima. Claro, é exatamente isso que eu queria perguntar para o senhor. Quais são as condutas que devem ser destacadas nesse primeiro momento, né? Pronto. Vamos falar um pouquinho. Eu vou passar mais rápido em alguns pontos. Nós teremos uma colega que vai falar especificamente, mais detalhadamente sobre os cuidados, mas é muito importante, como eu já falei, que nós pensemos no diagnóstico de epidermólise o quanto antes. Então, assim, em geral, vocês que nos ouvem, nos assistem, todo o estado tem uma rede de apoio à criança. Todo o estado? Em geral, sim. Tá? A Debra Brasil, as associações de pais, de familiares, elas são muito presentes. Então, assim, quando for a internet, como foi a Sara, vamos procurar quem são as instituições, a rede de suporte, para se informar, para poder buscar essa ajuda que é fundamental nesse primeiro atendimento. É algo diferente,
é algo impactante, né? É algo que visualmente lhe traz uma situação extremamente preocupante na sua criança, no seu filho, no seu bebê, né? Vamos lembrar, Ivan, que todo pai, toda mãe tem o bebê idealizado. Né? Você faz planos, meu bebê vai ser assim, meu bebê vai ser assado. Então é natural que a gente tenha um choque quando o nosso bebê nasce, se ele não tem nenhuma alteração. Imagine se ele vem com bolhas, com lesões, que tem um aspecto diferente, né? que traduz ali uma angústia. Então essa rede de apoio é muito importante. Tá? Então assim, nós recomendamos a qualquer serviço que saiba qual é o hospital de referência da sua região. Isso é fundamental. Né? Precisa ir para o hospital de referência, porque senão você vai ter acesso a médicos que sequer se dão conta de quais são os procedimentos adotados e aí pode... Isso. Nem que a gente, por exemplo, tem uma situação mais simples, a gente tem que tentar sempre trabalhar com a alta o quanto antes. É como a Sara falou, paciente com epidermólise dentro do hospital é alto risco de infecção e a sepse, né, aquela infecção mais grave, generalizada, que é o que vai levar ao óbito das maiorias dos nossos bebês com epidermólise, nesse período aí do recém-nascido. Então, tentar tirar do hospital o quanto antes é fundamental. E para isso o diagnóstico correto, acionar essa rede de apoio, de suporte, já implantar as medidas corretas de cuidado dessas lesões é fundamental. Tá? Então, assim, se é um bebê que nasce mais grave ou que vai para uma situação de maior, digamos assim, que precisa de uma UTI neonatal, de um atendimento de alta complexidade, então a gente tem que ter alguns cuidados. Então, por exemplo, se possível evitar a incubadora, aquele calor pode lesar, desidratar e fazer ainda mais bolhas, né? Então, idealmente usar um berço aquecido com a temperatura muito bem regulada. Todo berço aquecido tem um sensorzinho que a gente cola na pele do bebê para monitorar a temperatura. Então, tentar colocar isso com muito cuidado. E aí, por isso que eu digo da equipe de referência, porque ela vai ter os acessórios, né, os curativos, os ideais para que se faça isso. Então, é muito importante acionar essa equipe, tá? É o nosso 190 ou 192, a gente precisa acionar essa equipe o quanto antes, tá? Então, é muito importante que a gente saiba disso. Bom, também é importante, Ivan, que a gente coloque a seguinte situação. O cuidado que é feito com esse bebê, ele tem que ser bastante delicado. Então, é muito comum que os bebês tenham lesão na boca. E isso dificulta muito o aleitamento materno. Às vezes, o aleitamento materno já é um ato que tem alguma dificuldade, é uma mãe que está com dor, é um bebê que tem uma pega não muito boa, um mamilo que não é tão adequado para a amamentação. Isso aí já é mais um complicador Imagine ainda. isso numa situação de um bebê que tem lesões na boca, né, lesões na língua, que é um órgão extremamente importante nesse processo de sucção. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, existem algumas possibilidades, você colocar curativos em volta do mamilo, né, para melhorar esse atrito, proteger mais essa boquinha. Lá no hospital, a gente usa muito laser, né, a equipe de odontologia usa muito laser com bons resultados nessas crianças. E muito cuidado com sonda, pessoal. Eu queria chamar a atenção, assim, é um dilema que a gente sempre vive quando tem a criança. Se ela não está se alimentando bem, isso é um problema. Porque a dieta, se alimentar bem, é fundamental. E se ela não consegue deglutir bem, não consegue se alimentar bem, sugar esse seio ou algum alimento, alguma fórmula infantil, a gente vai ter um problema importante. Porque é um bebê que está ali requerendo muita energia, e que vai acabar tendo a necessidade de se alimentar com a quantidade boa de alimento. Então, assim, é importante que os pediatras, os neonatologistas tenham essa atenção à questão da alimentação, então, alimentos mais calóricos, com uma quantidade de proteína maior. E o grande dilema que a gente tem, Ivan, aí falando para os colegas, é a questão da sonda, né? Geralmente, no recém-nascido, a gente, quando não tem uma alimentação efetiva, a gente fala em usar a sonda orogástrica. Só que nesses bebês, a passagem da sonda pode lesar o esôfago, né? Esse canal que leva o alimento da garganta para o estômago, fazer uma bolha no esôfago e gerar um procedimento de estreitamento desse esôfago. Então, assim, é difícil, nós não temos uma resposta certa. Então, a gente tem que tentar usar os bicos de mamadeira, quando for o caso, para crianças que têm problemas de palato, né, fenda palatina, para tentar facilitar essa dieta.
E a gente também tem uma opção que eu queria falar um pouquinho, está até aí na foto, essa é a foto de um bebê que nós acompanhamos, que fez essa gastrostomia. Eu até queria aproveitar esse espaço para falar da importância que em algumas situações a gente tem da gastrostomia. Então essa foi uma bebê que foi para a gente com 7 dias de vida. Ela chegou muito grave, com infecção, ficou na UTI, foi entubada. Ela estava com infecção? Estava com infecção já, foi entubada, passou mais de 15 dias em intubação, né, usando um respirador para poder sustentar uma sepse muito grave. Mas a gente realmente, vendo a dificuldade que ela tinha de conseguir se alimentar, indicou a gastrostomia, ainda do período neonatal. E hoje nós temos essa bebê que vocês estão vendo aí, é só a barriguinha dela com a sonda. Mas vejam como a pele está bem direitinha, bem cicatrizada. A mãe foi orientada a usar, ela sabe manipular, né? Então, assim, não é sempre mil maravilhas, mas é uma opção extremamente interessante quando a gente tem dificuldades alimentares, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho agora, Ivan. Eu acho que a Gabriela vai falar bastante dessas questões dos cuidados relacionados a como furar as bolhas, como fazer o processo de banho, né? Tá bom. Então, eu queria só chamar a atenção para uma coisa aqui, Ivan. Eu trouxe uma foto, que é essa foto aqui, tá? Eu queria que todos observassem bem essa área bem avermelhada que a gente tem aí entre o bumbumzinho e as costas da criança, né? Tá. Então, isso é uma lesão por fralda, Ivan. Por fralda? Fralda. E aquilo ali tá na pele a viva? fita, Sabe aquela fitinha da fralda, aquela que pinica, como a gente diz no popular. Aquilo ali tem carne viva, né, doutor? Pois é, Ivan. Então, isso é uma lesão de fralda. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o cuidado com essa questão das fraldas, por onde vai passar a gente possa colocar o curativo para receber esse atrito e não a pele do bebê, tá? Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção. Também os monitores que se coloca, né, para monitorizar o coração, colocar sempre esse curativo. E também queria chamar a atenção, aí já um pouquinho depois, né, para a gente tem hoje muitos acessórios, Ivan, que podem ajudar a prevenir o que a gente chama tecnicamente de sinéquias de dedos. É quando os dedos vão cicatrizando e vão ficando juntinhos. Perfeito. Então eu vou tendo lesão entre os dedos, eles vão cicatrizando e vão colando. Tá. E depois eu tendo a fazer um encapsulamento dessa mão. Então ela fica como se fosse uma mão única, como se fosse um único dedo encapsulado. E depois para separar é muito complexo, né? É cirurgia. É só cirurgia, se você deixar colar, é só cirurgia. É cirurgia. Muitos profissionais não querem fazer, porque o índice de recidiva, ou seja, de voltar a colar, é grande. Né? Então, assim, a gente tem hoje muitas tecnologias, né, luvas, curativos, que realmente devem ser usados para separar esses dedinhos e manter essa funcionalidade, principalmente da mão, como também do pé. Tá? Então, isso eu queria chamar a atenção. Banho, a Gabriela vai falar bastante. E assim, o que a gente deve atentar, Ivan? O que é importante assim na minha rotina como pediatra, né? O que eu recomendo aos colegas já são aí desde 2014, já são aí 8 anos trabalhando, né, com crianças com EB, e assim a gente começou no hospital recebendo adolescentes, geralmente já muito graves, com comprometimento nutricional muito importante, e hoje a gente fica muito feliz de estar recebendo recém-nascidos. Isso mostra que em 8 anos a nossa realidade mudou bastante. O nível de informação melhorou, né? Com certeza. E a gente tem todo o apoio das associações, das empresas, da Debra. Então, essa parceria é muito importante, tá? Então, o que eu queria chamar a atenção? A infecção. E aí, a gente tem uma realidade, vou falar da nossa Bahia, assim, muitas vezes muito difícil, né? Muitas famílias são pobres, vivem em habitações que não têm condições de infraestrutura muito adequada. Eu me lembro que deve estar nos assistindo, da colega enfermeira Lívia, mostrando a água do banho de uma criança que morava assim no interior bem remoto da Bahia. Aí pensa aquela água que você passou pano no chão e torceu o pano no balde, aquela água escura. Então essa era a água que ele tinha para tomar banho, né? Então, assim, às vezes a gente tem situações extremamente difíceis que fazem com que a infecção seja algo importante. Bom, outra coisa muito importante é uma questão que eu falei um pouquinho da cicatrização. Tentar ao máximo evitar que a gente perca a função das mãos, cuide muito bem dessas feridas mais profundas, principalmente regiões que a gente tem muito atrito, nádega, costas,
Então a gente tem que ter bastante cuidado, tá? E aí mais duas coisas que eu considero importante quem nos vê é ficar atento. A anemia, tá? A anemia é extremamente danosa aos nossos pacientes com EB. Não tenham medo de serem mais agressivos, no sentido de tomarem condutas mais intempestivas, no sentido que eu estou falando aqui de transfusão de hemoderivado, né? Para evitar que essa anemia fique muito grave. O que a gente chama isso tecnicamente falando para os médicos? Por que a anemia, doutor? A doença, ela suga muito do corpo, ou a alimentação que é complexa de ser realizada? A gente tem, a anemia na EB, ela tem vários motivos. A gente perde sangue nos curativos, né? As feridas sangram. A gente tem uma alimentação bastante deficiente, então dificuldades de ingerir, lesões em cavidade oral, dificuldade de deglutir, né? E pense você, Ivan, todo dia você tem que estar fazendo pele nova, pele nova, pele nova. Isso gasta uma energia muito grande. Eu entendi do metabolismo, exatamente, né? O metabolismo está o tempo inteiro acelerado. Exatamente. Então, uma criança com EB teria que pelo menos comer 1,5 a 2 vezes uma criança padrão. Perfeito. Criança já tem que comer bastante. Comer bastante, sim. Uma com EB ainda mais. Então, assim, essas deficiências juntas acabam levando a anemia a ser um problema extremamente importante. Então, assim, vamos cuidar bem da anemia. Então, ferro em doses mais elevadas, se preciso, ferro parenteral, as transfusões sempre que a hemoglobina estiver abaixo de 8, tá? Então, não tente ficar segurando, está com 7, está com 6,5, a criança está bem. Não, as feridas não vão cicatrizar bem, essa criança não vai ficar bem nutrida, então a gente precisa combater com bastante vigor a anemia. Outra coisa importante é o prurido, a coceira, tá? As crianças com EB têm muita coceira. E aí, isso nos preocupa por quê? Porque essa coceira vai abrir bolha. É uma pele fragilizada que quando você atrita, ela vai se transformar numa bolha. E deve coçar muito, né, doutor? Sim. Então, assim, não tenham medo de associar antihistamínicos, 1, 2, doses um pouco maiores do que as que a gente usa na pediatria em geral, né? Existem outros medicamentos que também podem ser utilizados, né? Então, assim, é importante a gente tentar controlar esse prurido. Na Bahia, Ivan, como nós temos uma região muito quente, esse calor da Bahia, do Nordeste como um todo, ainda prejudica muito mais essa questão do prurido, porque o clima quente, seco, aumenta a coceira. Então, a gente tem pedido lá para os nossos pacientes ar-condicionado. A gente tem um programa lá da empresa de energia, a gente tem feito relatórios pedindo que a empresa cobre o mínimo apenas para que as famílias instalem pelo menos um cômodo com ar-condicionado. Poxa, é o mínimo que deve existir, né? Então, assim, a prescrição ar-condicionado, pessoal, é meio inusitado, mas funciona, tem melhorado bastante essa questão do prurido. Bom, e a última coisa que eu queria ressaltar, Ivan, dentro dessa, que eu acho que não é muito falada, é a questão da perda de massa óssea. A perda de massa óssea, ela é importante. Então, assim, quase ninguém se preocupa. É uma criança, só tem 8 anos, 9 anos, por que eu vou avaliar a massa óssea? Não. Ontem, na terça-feira, nós tivemos uma criança que estava a menos da metade da massa óssea da faixa etária dela. E nós indicamos, então, começar uma reposição para tentar melhorar essa massa óssea. Essa massa óssea vai aumentar o risco de fratura. São crianças que, às vezes, andam com alguma dificuldade, tem maior risco de cair. Agora, você imagine, Ivan, uma fratura numa criança com EB, como seria complicado. Tá? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção, aí já mais para os adolescentes, já finalizando aí a nossa faixa etária pediátrica, é a questão das neoplasias. E aí a gente tem muito a dermatologia, né, que está sempre junto, a gente talvez tenha a oportunidade de comentar um pouquinho sobre isso, então a dermatologia está sempre muito atenta a isso, mas o pediatra também deve estar atento, tá? Mas geralmente no adolescente o risco de um câncer, né, de um câncer de pele, começa a ser bastante elevado e é preciso que os profissionais estejam atentos a isso. E a família também, viu algo diferente, o aspecto da ferida está diferente, é o familiar que mais conhece aquela criança, aquele adolescente. Atentou algo diferente, chame a atenção do seu médico, do seu dermato, olha, isso aqui está diferente,
não era assim, né? Fale com a sua enfermeira de referência e faça essa observação. Tá? Doutor, a gente tem, das pessoas que estão acompanhando o nosso webinar aqui, algumas perguntas. E uma delas veio da Rayane. Ok. São duas perguntas em uma só. Tá. Ela diz o seguinte: geralmente os bebês já nascem com essa doença ou podem desenvolver mais tarde? Tem cura ou o tratamento é para o resto da vida? Tá. Na verdade, essa pergunta é do Bruno. Vamos dividir. Então, a primeira pergunta da Rayane, né? Que geralmente os bebês nascem com a doença ou desenvolvem mais tarde. Eu acho que... Ok. Assim, existe uma forma de epidermólise que é adquirida. Ela tem um mecanismo, não é genético, né? Um mecanismo imunomediado, imunológico. Geralmente pode aparecer aí no final da adolescência, às vezes aparece um pouco antes, mas é mais comum no final da adolescência para a idade adulta. Mas a epidermólise bolhosa clássica, ela é de origem genética, ela vem com o nascimento. Geralmente na primeira semana, no máximo, a gente já tem as lesões bem claras. Tá, e aí agora a pergunta do Bruno é: CB tem cura, né? Você já falou que não. E o tratamento é para o resto da vida? Sim. O tratamento para o resto da vida, né? Tá, e quanto antes, melhor. Tá, a Vanessa também pergunta o seguinte: a pessoa do sexo feminino na fase da puberdade, a questão da anemia se intensifica? E qual que é a maior atenção nesta fase? Sim, o processo menstrual numa mulher, numa adolescente sem EB, já causa uma queda de hemoglobina, principalmente se esse processo menstrual é um processo mais intenso. E na adolescência você às vezes tem processos assim, faz uma menstruação de pequena monta, fica vários meses sem menstruar, ou tem aquelas adolescentes que já abrem com fluxos menstruais extremamente importantes. Nós temos recomendado, se possível, se as condições permitirem, um bloqueio da menstruação, porque é uma fonte a menos de perda de sangue, é uma fonte a menos de causa de anemia. Tá? Então certo. Essa é a nossa recomendação. Doutor, e tem uma outra pergunta aqui, para tentar entender o nível grau, né? EB tem grau? Lesão tipo grau 1, grau 2? Bom, a EB tem a classificação clássica, que vai, aquela foto lá do comecinho, a depender de que profundidade, né, a gente está atingindo a pele, ela pode ser mais grave ou menos grave. Mas nós comentávamos, antes de começar aqui a conversa contigo e com todos que nos assistem, que mesmo uma classificação genética, por exemplo, como o caso que a Sara relatou, da Ana, epidermólise distrófica recessiva. Mesmo dentro desse rótulo de epidermólise distrófica recessiva, nós temos quadros clínicos muito diversos. Às vezes a gente olha para um bebê que tem poucas lesões e a gente diz, essa é o EB simplex, que seria a forma mais leve, digamos assim. Quando a gente recebe o resultado genético, é uma epidermólise distrófica recessiva. Então, assim, eu estava conversando com o Bruno, que vai participar aqui conosco também, de como a gente tem visto, talvez pela miscigenação brasileira, como a genética dos nossos pacientes difere muito, às vezes, do que a gente lê na literatura, que é muito europeia, americana, né, de países do hemisfério norte. Então, assim, nós temos que, respondendo à pergunta de modo objetivo, eu não diria que a EB tem graus. Ela tem uma classificação, né, e geneticamente, a mesma classificação genética pode ter clínicas diferentes. Tá? Então, é um tratamento realmente muito individualizado, focado na pessoa com EB. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui nesse webinar para trazer informações, dar aprofundamento, detalhes e tirar algumas dúvidas tão fundamentais. E gostaria também de elogiar o senhor pela jornada escolhida, né? Lidar com esses pacientes que têm um nível de desafio tão intenso no dia a dia, lidar com crianças, de fato, é uma profissão que requer muito da entrega, não só profissional, mas da entrega humana, né? Então, a gente que está na linha de frente, a gente, quando eu digo a gente, o senhor que está aqui, né? A Sara, que veio aqui compartilhar a história da filha dela, da Clarinha, são de fato guerreiros e tem esse lado humano muito desenvolvido. Então, além de agradecer, eu gostaria de parabenizá-lo por essa jornada tão importante de transformação numa vida um pouco menos sofrida, né, e dolorida principalmente para os pacientes de EB. Muito obrigado, viu? Ivan, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com todos que nos assistem.
e queria deixar duas mensagens importantes aqui para quem nos vê. A primeira é que o paciente com EB, ele precisa estar inserido socialmente. Claro. Tá? Eu tinha até uma foto ali de um paciente nosso, adolescente, jogando capoeira, bem Bahia mesmo. Então, assim, vários adolescentes que eu atendo estão fora da escola, têm vergonha de ir para a escola. A primeira coisa que eu digo a eles na primeira consulta, olha, você vai voltar para a escola. O que você precisa? Você precisa, eu tenho muita dor, vamos tratar a sua dor. Tá bom. Né? Mas você vai voltar para a escola. O paciente com EB, ele precisa estar inserido na sociedade. Tá? São pacientes inteligentes, são pacientes muito vivos, capazes e que precisam falar para a sociedade. Claro. E o segundo ponto aí, a foto, obrigado pessoal, essa foto aí do Luiz, né, jogando capoeira aí de maneira bem brilhante. E a última, que seria o próximo slide, é deixar um recado assim. A gente falou muito do paciente com EB, mas a gente precisa falar também do cuidador do paciente com EB, tá? Então, assim, eu queria dizer que nós, como médicos, mesmo pediatra, e o pediatra é um médico de família, né? Claro. Ele cuida da família como um todo, a gente tem que estar atento ao cuidador, tá? Não é fácil, né? É extremamente desafiador cuidar de uma criança com EB. Então, a gente tem que estar atento a sinais de cansaço, da saúde mental desse cuidador, tá, Ivan? Então, assim, é importante. A gente fala muito da mãe. Eu sou pai de gêmeos, então eu não pude fugir da paternidade. Não sei se minha esposa está assistindo, mas assim, quando você é pai de gêmeos, não tem como fugir de colocar a mão na massa. A mão na massa. Tá? Então, assim, quando a gente fala em cuidador, pessoal, não é só a mãe, a família tem que estar junta, tá? Então, assim, é um cuidado extremamente desgastante do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, mas também é gratificante, principalmente quando você tem todo um suporte que faz com que a criança fique bem, tá? Então, são essas minhas mensagens finais, agradecer novamente a oportunidade e estou à disposição de todos. Muito Tá obrigado. certo, doutor Ney. Obrigado a todos. Uma ótima manhã para você, muito obrigado. Nós vamos dar sequência aqui, pessoal, porque além dos médicos especialistas, a atuação da equipe multiprofissional, ela é de extrema importância frente à família, né, dos pacientes com EB. E a Gabriela Rocha, enfermeira estomoterapeuta do IMIP, enfermeira intensivista do Hospital Otávio de Freitas. A Gabriela já está aqui. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Ivan. São desafios que precisam ser vencidos todo santo dia com informação, com conhecimento, com conscientização, né, Gabriela? E eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte: como enfermeira intensivista, nos conta um pouquinho como ocorreu a primeira vez que você acompanhou um paciente com suspeita de EB. Então, Ivan, lá no IMIP, onde eu trabalho, é um hospital referência do estado, né? A gente recebe esses pacientes de outras instituições, né? Às vezes vêm de interior, são pacientes que passam 2, 3 horas em uma ambulância, né? Às vezes com transporte precário, incubadora não adaptada, né, para o atendimento. E os pacientes que nascem no IMIP, a gente toma o maior cuidado, né? No IMIP eu trabalho com a comissão de curativos, que fica responsável por esses atendimentos, né, junto com a equipe da plástica e junto com a equipe da dermatologia. Então, nesse cuidado principal, a gente é acionado e dá os cuidados necessários ou as orientações para a equipe. Então, geralmente, a gente já está focado ali junto na assistência. Certo. Gabriela, hoje você atua numa situação que ela é renomada, né, e que disponibiliza o serviço de referência. Como a enfermagem opera e quais são os principais cuidados dentro de uma sala de parto de UTI neopediátrica? Então, lá no IMIP, a gente tem o recebimento desse paciente, né, na emergência. Ele vem do interior ou se nasceu lá, a gente dá esse primeiro cuidado. E, primeiramente, como o doutor Ney falou, essas crianças, quando são admitidas no setor, a gente já aciona a equipe da plástica ou da dermatologia para fazer a biópsia. Então, são equipes de plantão, né? O hospital funciona com a equipe de plantão e, conforme a necessidade, essa criança já vai para o diagnóstico. Quando ela vem referenciada,
a gente já subentende pela clínica que apresenta bolhas, situações de deformidades nas mãos, né? Como o doutor Lei falou, muitas crianças podem nascer com acidactilia e a gente precisa fazer as cirurgias de correção e a plástica também entra nesse mutirão de acolhimento, né? Dessas crianças para separar os dedinhos para não vir a perder, né? Tanto os dedinhos dos pés como os das mãos. Então, a gente faz esse primeiro atendimento, né, dando a acolhida. Muitas crianças precisam fazer a parte de transfusão ou de medicação venosa. E aí, a gente tenta pegar uma equipe de laboratório que já tem essa especialidade com a criança. Né? A gente não bota uma pessoa que trabalha com adulto, mas a gente trabalha com a criança para tentar minimizar aquele sofrimento de várias punções. Né? E a questão de também da inserção da agulha, da fixação desse catéter. Então, a gente tenta fazer de forma mais minuciosa possível. E a qualidade de todo o material usado precisa ser específico? Tudo tem que ser né? específico, a base de silicone, não adesivo, né? Tem que ser atraumático, até para a retirada desse curativo, ele tem que ser atraumático, a gente não pode deixar a criança sofrer durante a retirada. Né? E a questão da sondagem, muitas não conseguem a sucção. E aí a gente tem um banco de leite no hospital, que quando é prematuro, ou criança que já nasceu lá no IMIP, a gente oferece essa ordenha para a mãe. Perfeito. Né? Se ela não consegue, a gente tem um banco de leite que fornece os copinhos, de forma que essa nutrição seja um pouco mais adequada e que ela não venha perder tanto. Né? Porque a criança, o portador de EB, ele tem a pele prejudicada e aquele exudato que sai, aquele líquido, também vai junto proteínas, albuminas que a gente precisa repor. Claro. E aí vem a questão da anemia, porque são bolhas que sangram, né, quando rompidas, e elas precisam desse cuidado. E o doutor já falou também, o nível de exigência física, né, do nosso metabolismo para que a pele se regenere é muito grande, então muito a alimentação grande. precisa ser muito forte. Se uma criança, como ele mesmo disse, precisa comer X, uma criança com EB precisa comer X mais 50% ou mais 2X. 50%, exatamente. Né? Então, assim, a questão desse cuidado nutricional, então, vem junto com a equipe multi. Então, a gente, quando chega essa paciente na emergência, ou que a criança nasceu no próprio hospital, a gente chama a psicologia, porque é um choque, como Sara falou, ninguém está preparado, Claro. né, para receber o seu primeiro filho, né, ou o segundo filho, porque tem mães que têm o segundo filho, né, às vezes não tem esse acompanhamento genético, esse mapeamento, e tenta o segundo filho e vem os dois com EB. Então, é um sofrimento a mais. Então, é importante que elas tenham esse apoio logo de início, né, desse diagnóstico. O diagnóstico no IMIP funciona de forma muito rápida, porque a gente tem bloco, tem médicos preparados. O cuidado no bloco cirúrgico também é outro fator, né, que a gente precisa botar eletrodos. Então, a equipe está lá perto para auxiliar na questão da punção venosa, como eu falei, na questão da retirada das coberturas. Às vezes vem criança muito lesionada, muito machucada, e a gente precisa colocar curativo sob narcose. Essa criança vai para o bloco, a gente seda para poder ver o que é que tem, né? Porque vem do interior, não tem as coberturas padrões. E aí, quando a gente recebe, ela vem igual uma múmia. Então, ela vem com a gaze e a atadura, mais o micropore por cima. Isso tudo gruda, então, né? quando a gente tenta olhar, não, só pode ir no bloco cirúrgico. Então, a gente aciona a equipe da plástica, a gente faz o curativo sob narcose para a gente ver o grau de problema que a gente está enfrentando com aquele atendimento. Então, precisa realmente de uma equipe multidisciplinar. A família tem que estar muito apoiada, né, com a causa, poder entender o que é que essa criança vai passar ao resto da vida, né, do futuro, e precisa realmente desse acolhimento multi, né? Então, lá no IMIP a gente tem parte de odontologia, que faz a parte de laser na cavidade oral, né? Como o doutor Ney falou, os pacientes têm até problema esofágico, né? Laringe, tudo, esôfago, que realmente precisam desse acolhimento, que precisam de uma dieta e que precisam realmente de uma assistência mútua. Então, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem nutricionista, parte de dentista também, que vai ajudar todo nesse trabalho. Ô Gabi, deixa eu te fazer uma outra pergunta, que eu acho super importante, que muita gente que deve estar nos acompanhando questiona o seguinte: é possível pacientes com EB
terem uma qualidade de vida razoável? A gente sabe de todos os desafios enfrentados, né? Mas e a qualidade de vida? Fica muito prejudicada? Dá para ter uma qualidade de vida boa? Eu sempre falo que a gente tem que respeitar o paciente. Né? Nessa paciente aqui, Carla Vitória, é uma paciente que ela já é adolescente, a gente acompanhou ela numa fase inicial de acolhimento, né? Quanto pediatra, né? Quando ela era atendida na pediatria, e aí ela virou adulta, uma adolescente, e ela está conosco internada para correção de anemia e tinha infecção de pele também, porque ela não queria mais fazer os curativos. Então, quando ela chegou para a gente dar os primeiros cuidados, foi de uma forma muito... Eu fui junto com a psicóloga, porque não quer fazer, porque tem medo, porque já está cansada. Então, isso é importante a gente respeitar. Está cansada de sofrimento, né? É muita dor, né? E às vezes, assim, você, como está adolescente, então já vem aquela fase mais de paquera, vem a fase que eu quero despertar, né? Então fica mais complicado. E aí, no caso dela, ela foi, aos poucos, a gente conquistando. Então, um dia a gente fazia os braços, um dia a gente fazia as pernas, um dia ela fazia o dorso, e a gente ia aos poucos para tentar minimizar tanto o sofrimento, né? Eu acho que a questão de a gente trabalhar com EB é trabalhar com empatia, né? A gente se colocar ao lado da família, né? Eu tinha uma percepção de EB quanto profissional e agora como mãe a gente já tem outra percepção. Então a gente se coloca no lugar de uma mãe. Eu acho que o apoio quanto enfermeira e mãe, eu acho que ainda é maior. Então a gente consegue abraçar de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais positiva. Eu creio que é necessário ter uma parte psicológica muito forte, muito desenvolvida, porque creio que até os profissionais que lidam com casos extremos, né, eles têm essa dificuldade, né? Eles ficam impactados. Eu fico imaginando a história dessa jovem adolescente, o quanto ela não deve ter de cicatrizes, não só na pele, mas né, na formação psicológica dela, no espírito dela. E aí você vê o sorriso dela na foto, né? É muito gratificante para a gente também, enquanto profissional, levar um pouco mais de conforto e de orientação, né? Esse webinar foi muito bom porque, assim, quando você fez a sua inscrição, você tem outros. Não precisa você estar inserido no contexto de ser profissional de saúde, de ser portador, de ser família, mas de ser outra pessoa que está fora do contexto e que realmente precisa saber que essa doença existe, que não tem cura, que não é contagioso, mas que precisa dessa atenção a mais. Eu fico imaginando o quanto jovens que passam por essa situação como ela não devem ser discriminados no ambiente que estão. Né? Devem ter o tempo inteiro ser alvo de piadas. Essa crueldade que existe na sociedade por conta de uma falta de orientação de informações, já não basta o sofrimento físico que essas pessoas vivem, ainda precisam lidar com esse obstáculo, essa barreira psicológica, né? Esse apontamento. Então eu acho que como que a gente pode consolidar isso de uma maneira, ou seja, minimizar esses danos? É com informação, é com conhecimento. Na verdade, esses perfis, na verdade, têm que ser destacados como grandes lutadores, como grandes batalhadores, e tem que ser referência para a sociedade. Com certeza. E eles conseguem ter uma vida, né? Se você tem um planejamento de cuidados, como o doutor Ney falou, né? De ter essa reposição de massa óssea, esse cuidado nutricional, esse acompanhamento psicológico, eles têm condições de levar uma vida digna, né? De qualidade e conseguir desempenhar sua função na sociedade tranquilamente. Eu acredito muito nisso e, poxa, eu queria te agradecer pela sua participação. Você quer deixar uma mensagem final, Gabi? Eu quero agradecer o convite, né, e saber que realmente a gente precisa desse acolhimento, né, social, né, porque a gente é profissional de saúde, que a gente tem que estar acostumado a trabalhar com qualquer tipo de paciente ou com um paciente específico de EB, mas a gente precisa ter esse olhar estruturado, né, diferenciado da sociedade, saber que eles conseguem ter uma vida tranquila, saber que eles podem ter uma qualidade de vida e obrigada. Tá certo. Eu que agradeço não só pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, mas também pelo seu lado humano, por ser um dos grandes ícones de luta, não só do ponto de vista físico, né, mas do ponto de vista de acolhimento pessoal, espiritual, psicológico dessas figuras. Eu creio que
imagino que a troca que você deve ter com esses pacientes faz com que você Cresce, né? cresça muito mais, né? Tem um encurtamento de experiências e um lado humano mais desenvolvido. Tá Verdade. bom? Parabéns pela sua jornada, pela sua batalha. Obrigada, tá bom, Gabi? Ivan. Foi um prazer entrevistar. Essa é a jornada de quem luta com uma doença tão complexa, tão rara e que precisa ser desafiada todos os dias com informação, com cuidados, com resignação. Por isso que a gente está aqui, para levar informação e democratizar cada vez mais essa informação para que a qualidade de vida dos pacientes e o nível de informação da sociedade aumente, justamente falando sobre o tema, não é mesmo? Vamos dar sequência agora, porque eu tenho o privilégio de receber agora o Dr. Bruno Stephan, né? Chegou o momento de compreender um pouco mais sobre a genética da EB. O Dr. Bruno é médico geneticista e vai nos ajudar a entender como funciona o diagnóstico dessa doença. Fala, Dr. Bruno, como vai? Bom dia, Ivan. Tudo Obrigado. bem? Tudo bem? Poxa, eu que agradeço a sua presença aqui, né? Olha, nós sabemos que no Brasil hoje o mapeamento genético, ele ainda não é uma realidade para toda a população, né? Nós somos uma população de mais de 200 milhões de pessoas. E o diagnóstico, muitas vezes, ele é realizado de forma clínica. Então, hoje, eu gostaria de entender como diagnosticar de uma maneira mais assertiva. Eu acho que é importante a gente falar disso, Ivan. Eu acho que, assim, eu agradeço o convite porque eu sei, você falou, sou geneticista. Muitos pacientes não sabem que existe um geneticista, muitos médicos não sabem que existe um geneticista e é uma intervenção pontual, são detalhes, mas são detalhes que podem fazer a diferença, né? Então, assim, focando no básico, assim, é uma doença genética, o Dr. Ney falou bastante, a grande maioria vai nascer já com as lesões, e a questão são 20 casos novos para 1 milhão de nascidos, mas você falou, uma população de 200 milhões, Sim. vai ter muito caso que está passando batido, porque a gente não vê, muitas pessoas estão conhecendo a doença hoje. Sim. E assim, o diagnóstico clínico é importante, as pessoas provavelmente vão fazer antes do genético, mas as repercussões do genético podem ser importantes. E além de tudo, né, você falou, o diagnóstico clínico, às vezes é biópsia de pele. Fazer biópsia de pele num paciente que tem uma pele frágil, Nossa. às vezes você tem que repetir, poder poupar só com uma gota de sangue, às vezes até um kit de saliva, é muito mais prático, né? Claro, claro. Então, eu acho que essa é a ideia do teste genético, você conscientizar para dar um apoio maior para a família e para a equipe, né? Então, eu acho que assim, para fazer o teste genético, lembrando, o Dr. Ney também comentou, assim, tem camadas que podem ser afetadas, cada tipo de epidermólise bolhosa, mas nem sempre vai ser tão claro, o teste genético pode revelar que não é bem aquilo que a gente está enxergando ou pensando, né? Pode parecer, antigamente era mais difícil, são vários genes associados, eu tinha que testar um de cada vez, hoje os testes estão caminhando para eu poder testar todos juntos, de uma maneira mais prática e poupar tempo. Então, nesse sentido, eu acho que assim, tem formas que podem correr na família, você falou, de uma doença hereditária. Às vezes, ela vai ser hereditária, mas a criança é o primeiro paciente. Então, assim, eu não tenho como saber antes. Perfeito. Mas eu preciso orientar a família, vai que acontece de novo, qual a chance, né? E para isso, por melhor que eu seja, do ponto de vista da análise dermatológica, na experiência, eu preciso do teste para falar com certeza, né? Perfeito. A pessoa está dependendo disso. Doutor, e qual é a importância de diagnosticar, de saber o tipo e também o subtipo? Então, a gente tem aqui alguns subtipos, né? Dependendo da camada simples, a juncional, que o Dr. Ney falou, é mais grave, a distrófica. Alguns são mais graves, você até perguntou, tem grau? Tem, mas, assim, tem tipos diferentes, mas cada paciente é um paciente. Eu já vi pacientes com distrófica péssima e distrófica ótima. Passariam por epidermólise simples sem sombra de dúvida. Mas a questão, o porquê e como testar, né, para eu poder fazer o teste, e agora que falar ainda é pouco acessível, o governo já está orientando como fazer, mas não está dando a verba, né? Então a gente fica um pouco vendido, mas cada vez mais a gente vê os pacientes chegando e já sabendo disso. Custa muito caro, doutor, um teste desse? Olha, ele está barateando, né? Falando em valores na casa de R$1.000, R$2.000, dependendo como for, mas se você for fazer algo em massa, óbvio que dilui, né? E já foi muito mais caro.
E o que eu acho importante falar é assim, é um exame que você, diferente da biópsia de pele, você vai fazer uma vez só na vida. O seu DNA é desde que você nasceu. Certo. Então você vai analisar ele e é isso. Não precisa repetir, se for bem feito. De qualquer forma, a ideia do porquê fazer, né, sobretudo para saber, vai acontecer de novo? Sobretudo, a Sara, né, falou, é a primeira filha, ela quer ter outro filho. Qual a chance de acontecer de novo? Isso depende do tipo e do mecanismo de herança, né? A gente tem, todo mundo aprende no colégio, mas é difícil lembrar e são conceitos que eu sempre gosto de desenhar, mostrar para o paciente para a gente ficar na mesma página, né? Assim, tem as doenças dominantes, eu tenho a mutação e vou passar para o meu filho 50% de chance, né? Tá. E, teoricamente, para passar para o filho eu tenho que ter a doença, certo? Sim, claro. Ou as doenças recessivas. Eu não tenho a doença, mas eu tenho uma mutação que em dose dupla, eu sou portador, né? Normal, a minha parceira também tem, e se der match, uma chance de 25%, é mais comum em primos, né? Uniões consanguíneas, aí eu tenho a chance de acontecer. Uma chance em 4 para novos filhos. Então, Perfeito. assim, eu não tenho como saber isso via de regra, só clinicamente. Eu tenho que fazer o teste e ver o que vem. E aí é que está a questão. É muito diferente eu falar, você tem uma forma dominante, um caso isolado na família, mas que metade de seus filhos vão ter chance de ter a mesma doença. Eu vou falar, não, essa é uma forma que você tem o filho que tem a doença, né, recessiva. Se você tiver filhos com a sua parceira, uma chance de 25% de novos filhos afetados. Então, assim, o panorama é bem diferente, sobretudo hoje em dia que a gente fala de reprodução assistida, fertilização in vitro, que eu tenho até como evitar, mas eu preciso saber como que qual que é a mutação do caso, qual que é a mutação dos pais, e eu tenho que saber isso antes. Você tem que ter esse mapeamento, né? Sim, e também, para o futuro, né, eu acho que é o que todo mundo quer saber, não tem cura. Realmente, hoje é uma doença sem cura, crônica, mas tem muitos estudos, a gente está vendo que está melhorando para tentar chegar numa cura por meio da genética, né? E é bem isso, a gente hoje está vendo mais ensaios clínicos, dezenas de protocolos, não virou uma realidade, mas eu já começo a achar que é um futuro alcançável, né? Sim. Você poderia pegar, sabendo a mutação do paciente, e no laboratório, parece coisa de outro mundo, mas a gente já vê para outras doenças está acontecendo. Poder fazer as células do paciente não terem aquela mutação, não se desenvolverem doente e reimplantar isso no paciente e gradualmente, com apoio, fazer isso, caminhar para um tratamento, quem sabe até uma cura. Essa é a ideia. Legal. Doutor, a gente tem aqui umas perguntas que foram mandadas para o pessoal que está participando aqui do nosso webinar. Vamos lá. Pergunta para você aqui. Por que em alguns casos o diagnóstico ele é incerto/inconclusivo? Essa pergunta é da Mariana. Porque a medicina ainda tem limitações, né? A gente estuda bastante, mas que nem o Dr. Ney falou, são doenças raras. Então eu tenho menos paciente para comparar, para saber, às vezes a medicina não chegou lá. Às vezes, do ponto de vista genético, eu não tenho evidência ainda o suficiente para falar sobre isso, né? Falar, eu tenho certeza que essa mutação que você tem justifica a doença. Eu preciso de mais dados na literatura. Às vezes eu preciso testar os pais, às vezes eu preciso comparar com outros pacientes. Do ponto de vista genético, o imunomapeamento, nessas técnicas clínicas, elas têm uma acurácia menor. A gente está vendo, que nem o Dr. Ney falou, vários casos que o teste genético dá um diagnóstico completamente não, mas diferente do imunomapeamento, e aí eu consigo orientar melhor o paciente. Legal. Casos inconclusivos do ponto de vista genético, às vezes eu tenho que esperar um tempo e atualizar a literatura e ver, naquela época eu não sabia. Depois de alguns anos alguém descobriu em outro canto do mundo e agora eu posso falar com certeza. Mas é basicamente porque a gente ainda não descobriu tudo, mas estamos caminhando para dar mais alicerce. E tem uma pergunta da Aline aqui. Sim. Que questiona o seguinte: o teste genético é dedicado para a doença ou um exame tipo NIPT já rastreia? O que é o exame NIPT? Deixa eu falar. O exame NIPT é de testagem pré-natal não invasiva, né? Tá. Tem sido muito feito para síndrome de Down. Tá bom. Quando a pessoa a mãe está grávida,
e ainda quer ver se o filho vai ter alguma doença. Eu não conheço nenhum que já está sendo feito para epidermólise bulhosa. Em geral, para síndrome de Down, outras doenças mais comuns, mais conhecidas, né? E mais graves em alguns aspectos. Mas poderia ser feito, né? Ele tem uma sensibilidade um pouco menor, né? Porque eu estou pegando células do sangue da mãe que vão indicar o que tem no DNA do filho. Em geral, não, mas o que a gente pode fazer hoje em dia de prevenção e planejamento familiar seria de fertilização in vitro. Se eu sei qual é a mutação da família, sei qual que é o status dos pais, eu poderia selecionar um embrião que não tem a doença e implantar isso na mãe. Da mesma forma que o teste genético é caro, o SUS ainda não abarca totalmente, mas a gente está tentando e a epidermólise bulhosa, em muitos casos, eu acho que seria muito compatível fazer esse tipo de planejamento. A gente precisa levar em conta, hoje em dia, né, doutor, não podemos ignorar a realidade da nossa população. Nós vivemos num país como o Brasil, que 80% da população é de classe baixa, né, são pobres, e hoje a doença acomete muito, né? 99% da doença acomete pessoas de baixa renda. Então, a escassez de recursos, a escassez de informação, ela é um cenário evidente hoje. Então, ter essa possibilidade de fertilização in vitro ainda é para pouquíssimos, é a exceção da exceção da exceção. Nós deveríamos evoluir muito nesse aspecto para melhorar essa qualidade. Né? Mas eu acho que é algo que a gente tem que caminhar e falar, paciente, você tem essa possibilidade, batalhem pelos seus direitos, o governo tem que se planejar, porque se não se planejar, acaba saindo até mais caro, né? O paciente vai para a UTI sem saber um diagnóstico que poderia ser evitado. Em casa ele vai ter um cuidado melhor, com a mãe que sabe às vezes cuidar melhor do que a enfermeira, porque não teve essa aula com a Gabriela, não teve as orientações do Ney, não tem uma equipe preparada, nunca viu isso. Então, assim, é uma questão de planejamento, porque por mais raro que seja, vai acontecer e não dá para fugir. É isso. É isso, e por isso que a gente tem um papel fundamental e temos iniciativas como essa iniciativa de hoje. Porque quanto mais informação, mais conscientização e maior o compartilhamento do que nós estamos fazendo aqui hoje, melhor a gente pode atuar no combate a essa doença que já é tão complexa, né? E provoca um nível de sofrimento para os pacientes, principalmente por conta da falta de acesso a materiais, de falta de profissionais competentes para tratar com essa patologia de uma forma específica e direcionada. Então, cabe a nós e cabe a todos vocês que estão acompanhando esse webinar compartilhar essas informações para a gente provocar esse nível de conscientização e, aos poucos, ir mudando, né, o cenário e o panorama dessa doença aqui no Brasil de uma forma geral. Doutor Bruno Estevam, você tem alguma consideração final para fazer? Não, a única consideração que eu queria falar é assim, a genética é importante para todas as doenças raras, epidermólise bulhosa, então, nem se fala. Cobrem a equipe. Quando você não achar o apoio, procure, vá atrás. Eu sei que é difícil, a gente lida com poucos recursos, como você falou. Mas, assim, não tem muito que fugir. É uma doença genética, o paciente vai nascer com isso. Não tem como não bater nisso em algum momento. Eu acho que é importante a gente trabalhar junto para chegar no melhor cuidado para o paciente e para a família. Legal. É isso, doutor. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui nesse dia tão importante. E olha, gente, a EB, né, a epidermólise bulhosa, ela precisa de cuidados de uma equipe multidisciplinar, como a gente mostrou durante todo esse webinar. E o conhecimento e também o acolhimento são essenciais, tanto para o paciente quanto para a família durante essa jornada, né? E para que a pessoa com EB possa ter uma qualidade mínima de vida, é necessário o maior número possível de informações e de conscientização, que foi justamente o propósito que a gente teve hoje com esse evento, né? Nossa discussão, a gente ouviu o doutor Bruno, que falou agora há pouco, Bruno Estevam, acabou de terminar a fala dele sobre a importância do mapeamento genético, né, e de que forma isso pode auxiliar num combate pré-natal ali, né? A gente conversou também logo no início dessa webinar com a Sara, que é a mãe da Clarinha, que é um exemplo de mãe que está aí todos os dias na luta, na batalha, para que essa doença seja por meio do combate, da persistência e das informações adequadas, provocar um melhor nível de qualidade de vida para a filhinha dela. O doutor Bruno trouxe, o doutor Ney, boa sorte, trouxe
dados importantíssimos que oferecem informação suficiente, que cabe a nós divulgarmos essas informações para que o atendimento seja o quanto antes, né? Exista o quanto antes, o mais precoce possível, para evitar justamente o mau direcionamento de alguns pacientes. E hoje foi o nosso webinar com esse objetivo, com esse propósito: conscientização e democratização da informação. Eu gostaria muito de agradecer a Monlic, né, por trazer esse assunto tão importante, né, para a nossa sociedade, a presença e o engajamento de todos vocês. E para mais informações sobre a IB, basta seguir as redes sociais do programa EBA, tá bom? Nós estamos de braços abertos através do, anota aí, @programa EBA Oficial no Instagram. E eu estou muito honrado por esse convite de participar desse webinar, né? Eu recentemente entrei em contato com as consequências provocadas por essa doença e de fato eu fiquei muito sensibilizado. Nós sempre tentamos procurar uma causa para ajudar e esse foi sempre o meu objetivo. E eu gostaria hoje de usar todas as minhas redes sociais, né, e a minha visibilidade, meu nível de conhecimento em relação à informação para ajudar de fato a divulgar cada vez mais informações para a gente gerar conscientização sobre a EB. Então hoje eu tive o contato com os médicos, com, no caso a Sara, né, que é mãe, com a Gabi, que é enfermeira, que deu uma aula para a gente aqui de como tratar os pacientes e principalmente do ponto de vista psicológico desses pacientes. Isso também contribuiu na minha formação, para que eu possa replicar essas informações e ajudar aos pouquinhos, passo a passo, a gente gerar maior conscientização para minimizar o sofrimento dos pacientes com epidermólise bulhosa, tá bom? Uma ótima quarta-feira a todos, foi um privilégio estar com vocês aqui e até uma próxima. Valeu!